Amém? Então, deixa o livro para lá, vamos pregar. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. Você está com a tua Bíblia aí? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Esse texto me chama a atenção em vários aspectos, mas logo de cara, no primeiro versículo, versículo 1, começa dizendo que ele desceu do monte. E Mateus, eu não sei se você sabe, mas Mateus não se preocupa em fazer uma narrativa cronológica dos acontecimentos da vida de Jesus. Mateus procura organizar os acontecimentos da forma mais teológica possível. Então, ele tenta apresentar Jesus como sendo aquele que veio ressignificar a lei. Então, ele tenta apresentar Jesus, por exemplo, como o novo Moisés. Então, a gente vê Mateus apresentando várias semelhanças entre a vida de Jesus e o ministério de Moisés. Por exemplo, Moisés, ele era hebreu, mas era egípcio. Jesus, ele é Deus, mas ele também é homem. Então, Mateus vai dizer que Jesus passou pelo Egito. Moisés também foi preparado no Egito. Jesus foi protegido no Egito. Egito, então, é terra de preparo, é terra de proteção, mas não é terra de permanência, amém? Então, Deus está tirando algumas pessoas do Egito essa tarde. Esse ambiente que você entrou, que você está sendo preparado, que você está sendo forjado, Deus, ele te escondeu durante um tempo num ambiente que talvez para você seja um Egito, mas essa é a tarde de você sair desse Egito, porque existem leprosos que precisam daquilo que você carrega. Moisés também passa pelo deserto. São 40 anos no deserto antes de ser usado por Deus para uma grande obra, para conduzir o povo até a terra prometida. Jesus também. Foram 40 dias no deserto. Porque o deserto foi lugar de reafirmar a identidade. Foi no deserto que Jesus venceu onde o homem caiu. O deserto também tem o poder de deformar muitas vezes a identidade. Eu declaro que esse deserto que você está passando não vai te deformar. Ele vai te preparar. O deserto que você está atravessando não vai deformar a sua identidade. O deserto que você está atravessando servirá para preparar você para receber algo maior, para transbordar algo muito maior. Depois disso a gente vê Moisés subindo no monte, e lá no monte ele firma uma aliança com Deus, e dessa aliança Deus dá uma lei que representava o padrão de santidade esperado para o povo. E Jesus também sobe no monte, exatamente desse monte que ele está descendo em Mateus capítulo 8, versículo 1. Só que Jesus sobe no monte e ele prepara as bases da nova aliança, ressignificando os ensinamentos lá de trás de Moisés. Então, no Sermão do Monte, quando nós vemos Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, nós vemos Jesus em muitos casos falando: olha, a lei dizia isso, mas eu vos digo aquilo. A lei dizia isso, mas eu vos digo aquilo. Então também foi num monte que Jesus aperfeiçoou a compreensão do padrão de vida que é exigido daqueles que caminham com ele. Quantos aqui caminham com Jesus? Existe um padrão de vida esperado para você. Você pode dizer isso? Bota a mão no teu coração e fala: existe um padrão de vida esperado para mim. E não curiosamente esses episódios acontecem no monte, porque o monte não é só um ambiente geográfico. O monte é um ambiente de aliança. O monte não é só uma geografia, não é só um lugar alto.
O monte é um lugar onde nós firmamos alianças profundas com Deus. Então eu não estou dizendo aqui agora sobre um monte físico. Eu não estou dizendo que há poder em você subir um monte. Você quer subir no monte, amém? Tá tudo certo. Não tem problema nenhum também subir. Mas o que nós estamos falando aqui é de um lugar de profunda intimidade com Deus, onde nós recebemos revelações, fruto de uma aliança. Existem pessoas aqui que sairão aliançadas nessa noite. Amém? Você entrou aqui e talvez você tenha entrado desanimado, talvez você tenha entrado triste, talvez você tenha entrado desmotivado com o teu chamado, com o teu ministério, mas você não veio para um culto qualquer, você veio para um ambiente de aliança, você veio receber revelações que vão pavimentar os próximos passos que você vai precisar dar em Deus. Não é um ambiente qualquer. Não trate esse culto como um culto qualquer. Nenhum culto é um culto qualquer. Mas essa tarde é tarde de revelação profética de Deus sobre a tua vida. Se você crê nisso, diga eu creio. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sacode quem está do teu lado, fala, se prepara. Atenta aos teus ouvidos, aí não perde nada. Quando ele desceu do monte, esse texto revela duas denúncias. A primeira denúncia que esse texto faz é que não dá para querer curar leproso sem antes ter subido no monte. Não dá para querer tocar os leprosos da cidade se antes eu não tiver entrado num ambiente de profunda aliança com Deus. Tem gente que gasta energia e gasta toda a energia tentando produzir artificialmente resultados que só são possíveis quando nós recebemos de Deus a unção necessária para tocar onde precisamos tocar. Existem lugares na sociedade que nós precisamos tocar. Você crê nisso? Que existem lugares na sociedade que como igreja nós precisamos tocar. Esse toque não é um toque fruto do meu esforço, fruto do teu esforço, fruto da minha estratégia, fruto da tua estratégia. Esse toque precisa ser fruto de alguém que antes subiu no monte para dizer, eu tenho uma aliança com a fonte. Eu tenho uma aliança com a fonte. Porque se eu estou aliançado com a fonte, então eu não me preocupo em dar o resultado. Aliás, Deus nunca te chamou para dar resultado. Ele te chamou para dar fruto, árvore frutífera. Eu nunca vi uma árvore cansada porque tem que dar fruto para alguém se alimentar. Quem se cansa é porque está tentando fazer na força do braço aquilo que só Ele pode fazer. Eu declaro em nome de Jesus um exército de árvores frutíferas. Árvores frutíferas. Se você é essa árvore frutífera, querido, já levanta a tua mão, começa a glorificar a Deus agora. Começa a dizer, eu sou essa árvore, eu sou essa árvore, eu sou essa árvore. Eu subo no monte para buscar aliança com Deus, porque eu sei que os lugares que eu preciso tocar, eu não chego sozinho, eu só chego se Ele me levar. A segunda denúncia que esse texto faz para nós é que também não dá para subir o monte e não descer para tocar aqueles que precisam do toque. Se por um lado, muitas vezes nós queremos tocar as pessoas sem nunca antes ter buscado o ambiente de aliança, o monte, o ambiente do secreto e o ambiente de profunda revelação e intimidade com o único que é capaz de nos dar aquilo que precisamos para tocar. Por outro lado, tem aqueles que sobem e não querem descer nunca mais. A gente se torna tão obeso de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós, que passamos a desfrutar de um evangelho egoísta, um evangelho que enche igreja, mas que não vai até a cidade, que não entra nos becos, que não vai nos prostíbulos, que não vai nas casas de recuperação. Deus está levantando um exército de pessoas que vai subir no monte para buscar sim, mas vai descer do monte para tocar
para tocar, para afetar, para transformar, para tocar, para curar as famílias, para curar feridas, para restaurar ministérios. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai começar a te incomodar, querido. Missionários estão sendo levantados aqui hoje nesse lugar. Você que entrou aqui em dúvida, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que Deus me chamou. Eu tenho uma revelação para falar para você. Deus te chamou para tocar essa cidade, Deus te chamou para curar os enfermos, Deus te chamou para pregar o evangelho. Deus não te chamou para dentro das quatro paredes. Eu creio num tempo apostólico, onde essa igreja vai invadir esse estado, vai invadir esse país e vai produzir transformação. Porque a maior prova de que você de fato esteve no monte não é você ter uma boa oratória, não é você ter um bom discurso, não é você ter um bom conhecimento da palavra de Deus. A maior prova que você esteve lá em cima é a tua disposição em descer para estar com quem? Não, você não entendeu. A maior prova é quando você desce para tocar no leproso. Se você crê nisso, aplauda mais forte, aplauda mais forte. Ele desce do monte e uma grande multidão acompanhava. Aí, logo no versículo 2, você pode botar para mim, versículo 2? Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Interessante que o leproso se aproxima, mas só se aproximou depois que ele desceu. Eu não sei onde foi que a gente se perdeu e a gente começou a achar que é o leproso que tem que subir no monte para me encontrar. Eu não sei quando foi que a gente começou a achar que é o leproso que vai subir no monte, que é o leproso que vai lá, que é o leproso que vai entrar sozinho por essas quatro paredes. Irmãos, tem gente que nem para fazer um convite, tem gente que nem para compartilhar um link de uma live no seu Instagram, no seu WhatsApp. A gente está esperando que o leproso venha, que o leproso suba. Engraçado que quando Jesus desce, o leproso se aproxima. Cadê os leprosos? E talvez Jesus esteja perguntando: cadê você? Aonde estão os leprosos? Aonde estão os aliançados que vão criar um ambiente adequado para que os leprosos se aproximem? Sabe o que é interessante? Naquele tempo, os leprosos, eles não viviam livremente pela cidade. A lepra era considerada uma doença gravíssima, altamente contagiosa, e na verdade ela era considerada uma maldição. Então o leproso, ele tinha que viver isolado. Levítico vai dizer exatamente qual que tinha que ser o procedimento do leproso. Depois que ele era diagnosticado pelo sacerdote com lepra, ele tinha que sair da cidade. Ele vivia fora, afastado da cidade. Ele não podia ter contato com ninguém. Quando ele precisasse entrar na cidade, quando ele precisasse encontrar com alguém, ele tinha que cobrir a parte de baixo do seu rosto com um pano, com um véu ou com a mão. Ele tinha que entrar se identificando e gritando, falando: impuro, impuro. Ele tinha que gritar. Ele não podia usar roupas normais, mesmo que ele tivesse roupas normais. Ele era obrigado a usar trapos. Ele tinha que se vestir de trapos. Por quê? Porque um rótulo era colocado na identidade daqueles que sofriam com essa doença. Eles viviam afastados. Se ele entrasse na cidade, ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser morto. Então era muito improvável que um leproso entrasse num lugar, entrasse num vilarejo, entrasse numa cidade, se ele não entendesse que aquele lugar era um lugar absolutamente seguro. A questão é, quando Jesus desce, ele muda o paradigma.
A lei, ela tem a sua forma de tratar com a lepra. É o trapo, é a boca coberta, é o cabelo despenteado, é a identificação, impuro, impuro, impuro. Mas Jesus, ele não se submete aos procedimentos que a lei detalhou para cuidar da lepra do mundo. Então, quando ele chega, ele muda o paradigma. Quando ele chega, ele cria um ambiente seguro. Então, agora o leproso pode se aproximar. Então, agora o leproso pode chegar. Então, agora não tem mais julgamento. Então, na verdade, o que Jesus está fazendo agora é retirar um rótulo que foi colocado nessa pessoa. Por que a multidão pode e o leproso não pode? Por que você pode e aquele viciado em crack que você conhece, que tinha que estar aqui num culto como esse, não está, ele não pode? Por que então que nós estamos aqui? E por que com certeza você conhece alguém que precisa receber essa palavra? Essa pessoa hoje não está aqui, mas Deus está levantando um exército hoje aqui, que não vai mais se conformar em andar, em ver leprosos rotulados pela sociedade, e nós não vamos mais ajudar a colocar mais um rótulo nessa pessoa. Não, 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 não. Através daquilo que Deus depositou em mim, através daquilo que Deus depositou em você, nós estamos recebendo hoje a autoridade para tocar, a autoridade para tocar, a autoridade para tocar e para transformar. Aleluia! O ambiente muda. Você imagina a cena de um leproso chegando no meio de uma multidão. Afasta, 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 afasta. Que ninguém quer tocar o leproso. Ninguém quer correr o risco de ser tocado pelo leproso. Ninguém quer correr o risco de se transformar igual a ele, porque se aquela lepra pega em mim, talvez seja eu o próximo a ter que viver isolado, afastado da família, afastado da sociedade. Mas quando Jesus chega, o ambiente muda. Onde um aliançado chega, o ambiente tem que mudar. Onde você chega, o ambiente muda. Você carrega algo diferente. Você carrega a glória do Senhor. Existe uma aliança feita. Existe uma aliança feita. Existe uma aliança feita. Eu não sei se você já entendeu, mas Deus está te chamando para algo maior. Essa conferência é um marco para essa cidade. Não é um marco só para essa igreja. Essa conferência é um marco para essa cidade, porque daqui vai sair gente que vai tocar os 4 cantos da terra. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Não se preocupa com isso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O que você precisa é que Ele esteja dentro de você. Vai onde Ele te levar, porque se você for onde Ele te levar, no momento que você pisar, o ambiente vai mudar. A pergunta é: você está pronto para atrair os leprosos da cidade? Ou nós vamos preferir caminhar no conforto? É muito conveniente caminhar com quem a gente gosta. Eu amo caminhar com quem eu gosto. Eu amo estar com quem, sabe, a gente ama caminhar com quem é maduro, com quem não é ferido, com quem é divertido, com quem a gente senta para ver um jogo de futebol, para comer uma pizza, para comer um hambúrguer. É maravilhoso e tem tempo para isso, amém? Eu declaro em nome de Jesus, Deus vai acrescentar pessoas maravilhosas na tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no teu tempo, na tua vida, tem que ter espaço também para os leprosos se aproximarem. Não dá pra gente viver blindado, criar uma casca e falar: só chega perto de mim. A gente é acostumado a aprender, né? Você tem que andar só com quem é melhor do que você. Eu não sei não. Porque se Jesus fosse usar esse paradigma na vida dele, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Engraçado que quando o leproso chega, a Bíblia diz que ele adora. Então o leproso chegou e o adorou.
Mas antes do leproso tinha uma multidão. Tinha uma multidão que subiu no monte com Jesus, que ouviu os ensinamentos de Jesus, que desceu do monte com Jesus. E o primeiro ambiente em que se registra uma adoração acontecendo é quando o leproso chega. Então aquele leproso chega e ele estabelece um ambiente. E nesse ambiente de adoração existe espaço para que as nossas fragilidades sejam colocadas diante de Deus. A lepra não precisa ser escondida, porque Deus conhece cada detalhe da sua vida, da minha e da sua vida. Aquele leproso tinha uma lepra no corpo, mas ele também tinha uma dúvida na alma, porque ele vira para Deus e fala assim: Senhor, se quiseres, pode me curar. Era alguém que conhecia o poder, mas não conhecia o caráter. Só que quando um ambiente de adoração se estabelece, não é só o poder de Deus que se manifesta, é também o caráter dele que é revelado. Então, quando o caráter dele é revelado, a Bíblia diz que Jesus, tocando nele, diz: quero, seja purificado da sua lepra. Deus está dizendo para nós hoje: eu quero tocar essa cidade, eu quero tocar os leprosos. Talvez a gente esteja conhecendo há muito tempo o poder de Deus. A gente é bom em conhecer o poder de Deus, a gente é bom em buscar o poder de Deus, a gente gosta do ambiente do poder de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que o poder de Deus está sim sendo derramado sobre a tua vida hoje. Mas não é só para você, é porque Ele também quer revelar para você o caráter. E o caráter dele é: sai e vai tocar. Quer o poder para quê? Se o poder que você tanto pede não for para tocar e ser instrumento de cura na vida dos leprosos, então ele não serve para mais nada. Não adianta pedir poder, não adianta pedir unção, não adianta pedir milagre para a gente viver dentro da nossa bolha e a sociedade lá, os leprosos lá. Mas não. Está acontecendo hoje uma revolução no mundo espiritual aqui. Que revolução é essa, pastor? Tem um exército nascendo. Tem um exército nascendo de gente aliançada que subiu no monte. Gente aliançada que não só subiu para buscar, mas desceu para tocar os leprosos. E de agora em diante, querido, eu tenho certeza, a tua vida não vai ser mais a mesma. De agora em diante, eu tenho certeza, um novo tempo sobre o teu GC, um novo tempo sobre a sua casa, um novo tempo sobre a tua família. Fica de pé, eu quero orar por você. Um novo tempo está sendo liberado, uma nova estação está sendo liberada sobre a tua vida. Você não vai voltar do mesmo jeito. Você não vai voltar do mesmo jeito. A Bíblia diz que quando esse ambiente de adoração se estabelece, Jesus toca. Só que sabe qual era um dos principais sintomas da lepra? A perda da sensibilidade. Não sente mais. Você pegar uma agulha e fincar, não sente. Pegar uma faca e furar, não sente. Mas quando Jesus tocou, ele sentiu. Porque a cura não foi acontecer depois. Imediatamente ele ficou curado. Imediatamente o toque de Jesus vai alcançar pessoas que até hoje talvez você tenha pensado: não tem jeito, é irrecuperável. Não existe ninguém irrecuperável. O toque que transforma é o toque de Jesus. Onde estão aqueles que são instrumentos de Deus para tocar e para transformar? Onde estão aqueles que são instrumentos de Deus para tocar essa sociedade? Diga: eu sou instrumento de Deus para tocar a sociedade.